Boa noite, pessoal do Ranking que está nos assistindo. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que parece meio complicado, meio desconecto da nossa vida, que é arcabouço fiscal, teto de gastos. Então é super importante, quem já percebeu a importância de entender esse tema, tá de olho em tudo que está acontecendo. E para isso a gente trouxe dois convidados aqui diretamente do Congresso Nacional, dois deputados federais. Então temos o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai falar de teto de gastos e arcabouço fiscal. E no final dessa live, vocês vão votar em qual vocês acreditam que seja a melhor regra fiscal para o Brasil, qual que, na opinião de vocês, é melhor. Então, a gente vai começar só explicando rapidamente o teto de gastos. Era a regra que foi adotada durante o governo Temer, em 2016, e ela basicamente limita o aumento dos gastos do governo à inflação do ano anterior. Então, uma medida simples, mas algumas pessoas argumentavam que é um pouco rígida demais, acabou sendo descumprida algumas vezes durante o governo anterior, né, com o aval do próprio Congresso Nacional. Então, agora foi apresentada a regra do arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro Fernando Haddad, e a gente vai conhecer um pouquinho mais dos prós, dos contras, com os debatedores aqui, com os deputados, para vocês formarem a opinião de vocês. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente vai discutir é em relação às exceções à regra. Então, o texto original, ele tinha 13 exceções à regra dos gastos, incluindo piso da enfermagem, capitalização das estatais, que acabaram sendo retiradas pelo relator, mas o texto tinha 13 exceções. Então, vou começar aqui com o deputado Marcon. 13 exceções, é exceção demais, na sua opinião? Bom, boa noite, Tatiana. Boa noite, deputado Zé Neto. Eu acho que é bastante, né? A gente, quando tem uma regra fiscal, essa regra fiscal, ela é para conter gastos. Quando tu fala em exceções, basicamente, tu deixa essas exceções sem limite. Vamos pegar, por exemplo, o salário mínimo. Ele está nesse contingente aí de exceções. Então, o governo tem uma política de valorização do salário mínimo, e ela basicamente não tem limite, né? E a gente sempre faz essa pergunta: se o salário mínimo do Brasil hoje fosse 10 mil reais, quantos empregos nós teríamos? Provavelmente nenhum, né? Porque ninguém, ou só quem ganha acima de 10 estaria empregado. Então, também uma política de valorização do salário mínimo sem um controle mínimo, a gente também vai acabar provocando desemprego. No caso do governo, basicamente, hoje, essas exceções, elas giram em torno de 24 bilhões de reais este ano. Então, o ano que vem, né, a gente já não sabe quanto vai ser. Então, é difícil ter uma regra fiscal sem tu ter uma projeção concreta de quanto tu vai gastar além do que tu projetou. Então, no meu ponto de vista, exceções não deveriam existir à regra. Correto. Deputado Zé Neto, acredito que o senhor tem uma visão diferente. São exceções demais à regra? Isso acaba atrapalhando? Não, porque, primeiro, boa noite, Tatiana, todo o público. Estou aqui na Câmara, ainda não pude correr, Marcon. Grande abraço para o Marcon também. E, na verdade, quando você fala exceção, quando você fala, por exemplo, salário mínimo, esse recurso vai para a base, roda, energiza a economia e, lhe digo, gera mais tributo do que o próprio recurso que foi investido no salário mínimo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E especialmente quando ele vai para o consumo. Quando ele vai para o consumo, no mínimo, cada R$1 se torna 2,4 reais que voltam. Isso é só quando você fala em indústria. Quando você fala lá na ponta, no varejo, ainda é mais. Então a gente tem a grande dificuldade que nós temos hoje com relação a alguns que são contra as normas do arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, é que eles colocam tudo como gasto. E nós achamos que as exceções, como você colocou agora há pouco, e algumas preservações, como aconteceu com o Bolsa Família, são para viabilizar que a gente permaneça com uma base econômica aquecida e a gente estabeleça uma regra que garanta essa ciranda financeira circulando, rodando, gerando economia e melhorando a vida das pessoas. Então é melhor como deputado... Desculpa, pode ir. Não, por essa lógica, então, eu gostaria de perguntar para o deputado Zé Neto por que o governo só deu R$18. Porque ele não deu R$500 de aumento, já que gira a economia, né? Então, essa lógica ela é uma lógica keynesiana, que ela acredita que o governo gastando vai girar a economia. Isso basicamente já foi tentado agora na Argentina, foi tentado na Venezuela, e a gente já viu o resultado. Se essa lógica realmente faz sentido, então a gente deveria ter dado, em vez de R$18,
R$ 500 de aumento. Sempre lembrando que tem que ter algum lugar para pagar esses impostos, né? Então, para pagar esse gasto. Então, a gente tem, por exemplo, a questão previdenciária. Se a gente aumenta demais, a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar. O governo, basicamente, só tira dinheiro de 2 lugares. Ou ele aumenta os tributos, né, dificultando a questão da economia de crescer o PIB, ou, eventualmente, limite moeda, gerando inflação e aí gerando também uma desaceleração econômica, que é o que a gente viu aqui na Argentina. Então, a pergunta que fica para o deputado: por que foram R$18 e não 500, se a lógica é 2,4, como ele falou? Olha, Marco, a gente já conseguiu dar aumento real para o salário mínimo, invertendo a curva que aconteceu no governo passado, que tirou ganhos do salário mínimo e tirou ganhos, e foi o pior período que teve para o país em termos de poder aquisitivo, principalmente para a classe trabalhadora e para a classe média. Isso é péssimo, péssimo para a economia e para a vida das pessoas. Não é uma coisa matemática. E, inclusive, a gente tem que fazer com que nós tenhamos equilíbrio fiscal, até porque havia um teto de gastos que a própria Tatiana colocou agora há pouco, que nunca foi cumprido. O governo passado estourou 8 vezes o teto de gastos. O governo passado fez uma farra de mais de 320 bilhões, principalmente perto das eleições, com essa lógica que você colocou, que eu acho que não funciona. Não é botar dinheiro para fazer dinheiro e dinheiro virar dinheiro. Quando é feito assim, de forma desordenada, sem equilíbrio dos gastos, sem ter uma linha de ação correta, concreta, e sem ter conexão com o desenvolvimento e com um projeto de desenvolvimento, é claro, aí eu te dou razão, vai acontecer o que aconteceu em vários países, inclusive não é diferente na Argentina. Então o Brasil já viveu o seu pulo. Deputado Zé Neto. Ordenado, houve esse desenvolvimento e a gente tem que ter esse crescimento ordenado. Então, o arcabouço é exatamente para isso, é para trazer essa nova regra fiscal, para dizer, olha, nós vamos ter um limite de gastos ou de investimentos, eu chamo mais de investimentos, nós vamos ter uma linha de ação e nós vamos ter aqui regra e compasso, para que tanto o setor produtivo, para que o mercado internacional, para que o mercado interno, para que nós tenhamos condição de reestruturar essa parte fiscal e essa parte econômica do país, e que não é, evidentemente, uma tarefa só de governo. Tanto que você sabe disso, e se você acompanhou de perto, eu sei da sua dinâmica aqui na casa, nós fizemos o quê? Um amplo diálogo com a sociedade, com o setor produtivo e aqui na casa com todos os partidos. Inclusive, o relator é do PP, de um partido que tem uma certa independência na casa, e nós escolhemos exatamente o deputado Cláudio Cajado, que, aliás, faz um ótimo trabalho como relator, para que houvesse esse equilíbrio. O deputado Zé Neto está cortando. Eu vou entrar agora com o segundo tema aqui, para quem está nos acompanhando. Está bastante barulho aí, deputado Zé Neto. Se puder deixar o microfone só para concluir aqui. Obrigada. Só deixa eu fazer uma colocação, Tatiana, bem rapidinho. Vai lá, rapidinho para a gente entrar depois com as outras perguntas. Sobre o teto de gastos. Ano passado, o governo teve um superávit de 0,5% do PIB, ou seja, o governo conseguiu crescer a economia 2%, desemprego em 8,3% e teve um superávit de 0,5%. Esse ano se estima aí um déficit de 1 a 1,5%, o desemprego já está em 8,8% e a gente tem um déficit nas contas públicas. Então, se critica muito o teto de gastos, mas o teto de gastos, que foi, como bem o deputado Zé Neto falou, foi rompido, inclusive com a autorização do Congresso por causa de uma pandemia, de um momento fora do planejado, digamos assim, mas ele trouxe o país, ano passado, a um superávit e a um crescimento. Esse ano, a gente, se tiver crescimento, é menos de 1%, e a gente já tem um déficit, então, nas contas públicas. Então, de todo ruim ele não é, porque os números, eles falam muito mais do que as narrativas. Então, vamos lá para quem está nos acompanhando. São 4 questões que a gente vai abordar aqui. E a segunda é em relação a algum tipo de punição. Muita gente critica que esse projeto não apresenta uma punição, algum gatilho punitivo em caso de descumprimento da meta de superávit primário. Então, fica a pergunta aqui para o deputado Zé Neto, e depois o deputado Marcon vai fazer suas contribuições. Não deveria se enquadrar em crime de responsabilidade, descumprimento da meta fiscal? Pode abrir agora a sua conta. Olha, se você disser que há um processo aqui de uma disputa, inclusive alguns deputados da oposição, uma tentativa de criminalização dessas situações. O que eu acho que a gente tem que ter é, claro, o cuidado fiscal, tem que haver alguma situação administrativa
faça uma correção em caso de ação. Mas agora, o que tem que acontecer com o chefe do executivo em caso de descumprimento? Só não pode, gente, olha, só não pode, porque, na verdade, não há esse grau de gravidade e há como você corrigir, evidentemente, corrigir o curso do que se pode se fazer durante a execução fiscal no Brasil. Agora, como estavam querendo, era uma criminalização, diria, fora da caixinha, fora da necessidade que o Brasil nesse momento precisa. Claro que você pode ter alguma punibilidade, claro que você pode ter algum bloqueio, claro que você pode ter alguma situação de correção de rumo, mas não da forma que queriam, porque eu acho que aí desproporcionaliza o que, inclusive, pensa bem, agora mesmo Marcon acabou de falar, e eu concordo, Marcon, só que tem que equilibrar. Quando você coloca o recurso na base, logo você vê a economia reagir. Tanto que em 4 meses a economia brasileira reagiu. Só que deixou sequelas, deixou déficits, deixou situações que, em função de não estarem, diria você, conectadas às ações, a gente vê a necessidade de agora arrumar a casa e dizer, não dá mais para ter uma situação onde existe um teto de gastos, mas ele está sendo toda hora descumprido. Onde não existe, como agora existe, você tem 70% da arrecadação, você pode já ter um limite ali para você avançar, onde você pode melhorar a sua arrecadação e com isso você vai ter, evidente, um estímulo para melhorar a arrecadação, para melhorar também a condição de fazer mais investimentos, tanto investimentos nas políticas sociais, nas necessárias políticas públicas, mas também no fomento do país, em ter recursos para a gente incentivar o Minha Casa Minha Vida, recursos para o BNDES, fazer programas que possam gerar mais desenvolvimento econômico, enfim. Então, tudo isso a gente pode fazer. Agora, não no nível que alguns estão propondo. O que eu espero é que a gente trabalhou muito nesses últimos dias em negociações aqui na casa. O relator fez um relatório que eu diria fruto de um trabalho muito bem feito, de relacionamento, de debate, de integração, colocando sempre que esse arcabouço, essa regra fiscal, não é apenas de interesse do presidente Lula e do PT. É uma regra que diz respeito ao Estado brasileiro. Há no mundo um movimento muito rápido no que diz respeito às questões fiscais, econômicas, tributárias, e nós não podemos brincar com o serviço e perder o bonde nesse instante, onde já há alguma construção e a gente pôde, desde do momento que a gente ganhou o governo, que fez ali o processo de integração com as políticas que estavam acontecendo, que passaram a acontecer, desculpa, e a gente conseguiu fazer esse arcabouço bem discutido, bem debatido. Tá, acho que a gente conseguiu entender seu ponto, só para a gente voltar aqui à questão do descumprimento das metas fiscais. Agora vamos ouvir o deputado Marcon. Você acha que a punição está muito branda ou inexistente? Na realidade, não existe punição nenhuma, né? A gente tem, se o governo basicamente descumprir o arcabouço fiscal, que já é muito brando no meu ponto de vista, o presidente basicamente está isento de qualquer responsabilidade. Quem que vai acabar pagando o pato vai ser as pessoas pela crise econômica que se avizinha. A gente tem aqui muito claramente 2 visões de mundo, né? O deputado Zé Neto, junto com o seu partido, acredita na questão keynesiana, que o governo deve ser o propulsor da economia. Eu acredito mais no que deu certo no mundo, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, onde a iniciativa privada deve ser a propulsora do mundo e o governo deve se intrometer o menos possível na questão econômica. Quando ele diz, por exemplo, que a gente tinha a casa não estava em ordem, eu volto a lembrar, o Brasil ano passado cresceu 2%, teve um superávit e o desemprego estava em 8,3%. Ele diz que a economia reagiu nesses 4 meses. Volto a lembrar para o deputado, o desemprego já cresceu 0,5%, a Bolsa já caiu cerca de 10%, né? A gente tem um desarranjo completo também na questão do investimento, que é o menor desde 2015. Então, eu sinceramente não sei quais são os dados que o deputado tem para afirmar que o Brasil está indo bem economicamente nesses 4 primeiros meses. Eu, sinceramente, não tive acesso a eles. Tá, ok. Vamos aqui para o nosso terceiro tema. A gente vai discutir, já falamos da punição em relação ao descumprimento, e a gente vê que para equilibrar as contas, o governo parece que está empenhado no lado de aumentar a arrecadação, então taxando importações, taxando jogos de azar, projeto agora de taxar contas offshore no exterior, mas a gente não está vendo um esforço do lado da redução da máquina pública, né? Corte de gastos, redução de privilégios, enfim, da classe política, de cortar um pouco nessa carne mesmo.
Então, fica aqui a pergunta, né? A gente já tem paga muito imposto, o Brasil paga 33% do PIB já, é o tamanho da nossa carga tributária, inclusive maior do que Estados Unidos, muito maior do que Estados Unidos, que já é um país de primeiro mundo. Será que a gente não vai acabar estrangulando mais ainda a economia, estrangulando mais ainda o coitado do pagador de impostos? Então, vou começar a pergunta para o Marcon, depois o deputado Zé Neto. Tu citaste muito bem a questão dos impostos no Brasil, que gira em torno de 33%, 34% do PIB. Quando a gente pega, por exemplo, o México, que é um país que basicamente semelhante ao nosso, que compete conosco, lá a relação a relação do PIB de impostos é de 18%. Então, basicamente, é quase a metade. Então, isso a gente perde competitividade, isso, né, não traz empregos, enfim. O nosso ministro da Economia, o Tachad, realmente, esse arcabouço fiscal, ele não tem nenhuma menção sobre corte de gastos, independentemente do cenário. Mesmo que o governo venha arrecadar menos, ele mesmo assim diz que tem que aumentar em 0,6 o gasto do governo em investimento. Então, a gente se preocupa. Normalmente, na nossa casa, quando a gente tem gastos excessivos, a gente realmente tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou a gente ganha mais, trabalha mais, ou a gente corta gastos. O governo, ele só enxerga como taxar mais. E taxando mais, chega um ponto, existe uma coisa chamada curva de Laffer, até quem quiser procurar no YouTube, enfim, para entender bem direitinho. Chega um ponto que quanto mais tu cobra imposto, menos tu arrecada, porque chega um ponto que ele começa a estrangular a economia. E a gente já passou desse ponto. Então, criar taxas assim, em cima de taxas e taxas não vai resolver. A gente deveria cobrar menos impostos, ter uma noção melhor dos gastos públicos, saber onde gastar, e aí sim a gente conseguiria ter uma prosperidade mais longeva. O que a gente está fazendo agora, basicamente, é consertar o problema que vai ser criado com esses gastos excessivos através de novos impostos, e o próximo passo vai ser igual na Argentina, quando a questão é a emissão de moeda, que daí vai gerar inflação. Então, esse é o cenário que a gente vê hoje no Brasil. Obrigada, deputado. E agora para o deputado Zé Neto, a gente deveria se empenhar um pouquinho mais também do lado de cortes de gastos, não só aumento de arrecadação? Olha, primeiro não houve aumento de gasto, vamos botar o ponto no i. E outra, vamos acabar com essa conversa de que no mundo, eu sou a favor do privado, eu sou mais moderno por isso e eu sou liberal. Não é. O plano Biden colocou 4,3 trilhões de dólares no mercado americano. Fortalece o consumo interno. Faz um processo eles chamam de reindustrialização, que a gente aqui chama de neoindustrialização, que a indústria foi quase que dizimada nos últimos 6 anos, felizmente. Faz uma política de importação lá, que tanto lá como no Reino Unido, como nos países europeus, de fechar as portas e dizer, só entra aqui se me der vantagem. E é assim que eles fazem. Aí lá eles dizem, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Outra, recurso, peraí, os países do Reino Unido criaram bancos públicos. Logo eles, e há 2 anos para cá, estão fazendo isso a rodo. Por quê? Porque eles sabem que sem o incentivo público, sem o recurso público, sem o fomento público, nenhum desses países estaria hoje, depois de uma crise com uma pandemia, saindo para uma solução de melhoria do seu mercado interno, da sua economia. E a gente tem aqui umas regras que eu não consigo entender. Olha, essa coisa que vocês chamam de gasto, por exemplo, o governo anterior fez o quê? Passou para 600 a Bolsa Família, que eles botaram outro nome, a gente voltou para a Bolsa Família. A gente fez o quê? Não tinha orçamento, mas eles durante 4 meses pagaram 600. Era a coisa da eleição, vamos fazer o que eles chamavam de esmola, de repente passou a ser a grande tábua de salvação do governo passado. Política pública. A gente pegou, reestruturou, fez um novo orçamento, conseguimos esse ano, com muita negociação, garantir no começo uma emenda para garantir esses recursos, e agora a gente está aqui numa fase, que eu diria a você, de estruturação, exatamente de estruturação, do que aconteceu no passado. Não vou dizer que foi só os últimos 4 anos, não, tem mais tempo. Agora a gente precisa, com esse arcabouço, com essa nova regra fiscal, dar equilíbrio, dar diria você, uma linha de ação que a gente possa ter previsibilidade, transparência, confiabilidade, mostrar ao mundo que estamos fazendo o dever de casa, sem também cortar investimentos. Porque nenhum país do mundo, Marcon, nenhum país do mundo cresceu com a lógica que tinha o governo passado. Qual é a lógica?
corta investimentos públicos, corta políticas públicas, acaba com o Ministério da Indústria e Comércio, acaba com vários ministérios que eram ministérios importantes para o desenvolvimento, para o diálogo, inclusive, com os setores produtivos do país, todos eles, dos trabalhadores, dos rurais à indústria de ponta. Acabou com o investimento em tecnologia, destruindo as universidades, caminhando para um processo absurdo de isolamento no mundo, e nós estamos invertendo tudo isso e abrindo para o Congresso, sempre essa abertura, uma parceria para dizer, vamos construir com o Congresso, vamos construir com a sociedade, vamos ouvir e vamos harmonizar essa sinfonia, porque nem tudo é disputa ideológica. Essa questão que nós estamos colocando hoje da regra fiscal, como também da reforma tributária, não é disputa ideológica, é disputa de momento, que a gente precisa fazê-la, porque essa disputa é com o mundo, é com a capacidade que o Brasil tem de se reestruturar para voltar a ser competitivo, voltar a se desenvolver e voltar a gerar emprego e renda e felicidade para a nossa população. Então, eu entendo que não deve haver um esforço realmente do lado do corte de gastos, e sim do aumento da arrecadação, só para entender Não, há esforço, não é corte de gasto, vamos mudar isso aí. De investimentos. É qualidade do gasto, meu amor. Sim, mas eu estou falando de quantidade, gasto, números. Tatiana, a gente tem que mudar isso. Não é, olha, o que nós temos que fazer, como fizemos na Bahia, é qualidade do gasto. A ministra Simone Tebet tem colocado isso com muita clareza. A gente precisa de investimento público, a gente precisa de fomento para a nossa indústria, a gente precisa de investimento em inovação. Se o investimento de inovação, por exemplo, feito pelo setor público, como está sendo feito nos Estados Unidos, vai lá saber quanto eles botaram, vai lá saber quanto o Japão bota de investimento público no fomento público para garantir a tecnologia, para ver quanto eles estão investindo em educação, para ver por que é que a Ásia chegou onde chegou. Agora, a gente não pode estar aqui chamando de investimento público, diria você, de ponta, necessários para que a gente possa desenvolver o país, de gasto. Vamos colocar o seguinte, qualidade do gasto é fundamental para que a gente possa fazer com que os investimentos sejam bem aplicados, para que a gente tenha, evidentemente, coerência nos investimentos, transparência nos investimentos e condição de fazer com que esses investimentos dêem os retornos que a população espera. Vamos trocar o nome. Investimentos que, ao invés de gastos, e ao invés de gastos também colocar qualidade do gasto. Isso a gente vai fazer e tem feito e vai ampliar essa noção, porque ela é muito importante para o mundo moderno e para o Brasil não vai ser diferente. Obrigada, deputado Zé Neto. A gente não vai mudar os cortes de gastos, mas vamos manter os mesmos investimentos. A gente troca, mantém, né, nomenclaturas diferentes, que são visões de mundo diferentes, como a gente está debatendo aqui. Vamos para a próxima questão. Quarta e última, então, o governo, né, Lula tem acusado aí o Banco Central algumas vezes de manter a taxa de juros excessivamente alta, em 13,75% ao ano. É uma taxa realmente elevada. E, por outro lado, a equipe do Banco Central tem falado que para que ela possa baixar, reduzir essa taxa de juros de forma responsável e de forma que não vai gerar um futuro descontrole da inflação, que ninguém quer isso, que afeta principalmente as camadas mais pobres da população, é preciso que o governo apresente um plano fiscal crível e que passe confiança para o mercado, que passe confiança de que não vai perder ali o equilíbrio das suas contas. Então fica a pergunta, primeiro para o deputado Zé Neto: o futuro da taxa de juros depende do desenho e cumprimento das regras fiscais? Vamos lá, deputado. Olha, começa por aí. Um trabalho para reverter uma situação que não tem sentido mais. O Banco Central, vocês sabem, que é comandado por uma direção que foi escolhida no governo passado, que tem uma tese, que é uma tese absolutamente fora do plano do que está acontecendo em todo o mundo. Eu não conheço um político que tenha coragem de vir aqui a público e dizer: esses juros estão corretos. Nós somos contra essa taxa de juros que está aí. Nós somos contra essa política de taxação da forma que está sendo feita pelo Banco Central. Nós não concordamos. Em nenhum lugar do mundo acontece isso. Em nenhum lugar do mundo você tem, como no governo passado e alguns que ainda pensam assim, o mercado financeiro ser mais importante do que o mercado produtor. O mercado financeiro ser mais importante do que o mercado consumidor. É isso que está acontecendo. Com essa taxa de juros, o Banco Central aponta para um processo de valorização do mercado financeiro, que chama sempre o mercado, e deixa de lado o mercado consumidor brasileiro. Aquele empresário que, de forma muito corajosa, empreende, gera emprego e renda,
no campo, na cidade, na agroindústria, na indústria, enfim, em todos os cantos, no atacado, no varejo, no comércio, no serviço. Esses é que precisam do respeito. Os trabalhadores e trabalhadoras informais que levantam cedo para trabalhar e precisam de aporte e de suporte. Eu não concordo com essa política de juros. Inclusive, uma das coisas que esse arcabouço traz, essa nova regra fiscal, eu diria, são mais ferramentas para que a gente possa dar ao mundo ainda mais segurança do que nós estamos fazendo com o recurso público, com o equilíbrio fiscal e com esse enfrentamento que nós temos que fazer de forma mais contundente com relação à redução dos juros. É preciso reduzir juros, o dever de casa está sendo feito, muito bem feito. Agora, é preciso que a gente entenda que, como eu disse agora há pouco, Marco, nós temos situações que vamos discutir, debater, vamos estar em lados opostos. Mas quando se fala em Brasil, quando se fala em olhar para o Brasil, muitas vezes você sabe que no outro governo a gente agiu como? Na hora da pandemia a gente agiu como? Inclusive como nós que defendemos que não era R$200 por mês. Para a gente era até mais. E foi aí que saiu R$600 para as famílias enfrentarem a pandemia, numa das piores situações já enfrentadas pelo país. E nós votamos com quem? Votamos juntos, chamamos o governo, dialogamos, buscamos trabalhar sempre olhando mais o interesse do povo brasileiro. Porque tem questões, viu, Tatiana, que são de Estado. E tem questões que são da ideologia da disputa de governo. Essas questões que você colocou até agora são questões de Estado. Obrigada, viu, deputado? Deputado Marcon, vou falar um pouquinho dessa relação entre o desenho do arcabouço fiscal e da possibilidade de cair a taxa de juros, né? Que todo mundo quer. Bom, vamos lá. Sobre taxa de juros, no primeiro governo Lula, a taxa média do governo dele foi de 18%. Né? O último, quando a Dilma caiu, foi empichada, o juro era mais de 14%. Ano passado, o juro no Brasil já era de 13,75% e nós crescemos 2% com o desemprego em 8,3%. Então, não sei se o deputado discordava do Lula em 2002, 2003, 2004, discordava da Dilma, ou se só concorda agora que tem que cair os juros. É bom dizer que o Lula foi à Argentina e disse que a situação econômica da Argentina causava inveja aos outros países. A Argentina hoje tem um juro de 97% e 109% de inflação. A mim não causa inveja, espero que ao Lula realmente não cause também, porque eu não quero viver num país onde a inflação seja de 109%. É bom dizer que Campos Neto foi escolhido 2 vezes o melhor presidente do Banco Central do mundo, né? Então, de tão ruim ele não tem. E, aliás, o ano passado nós tivemos a primeira vez em 40 anos onde a inflação brasileira foi menor do que a dos Estados Unidos, que o deputado citou anteriormente aí com a gastança desenfreada do governo Biden, que inclusive vai perder o governo, né? Todas as pesquisas já mostram isso pela sua incompetência em gerir a economia. O que eu quero dizer com isso é que só se o juro não vai cair com narrativas, né? Não vai cair só se falando. A gente tem que ter atitudes, né? E para isso o governo tem que gastar menos, porque o governo, para rolar sua dívida, ele precisa pegar emprestado, ele precisa se endividar, senão não tem rolar dívida. E se nós cobrarmos uma taxa muito baixa, nós oferecermos uma taxa muito baixa, ninguém vai prestar para o governo e a gente vai quebrar. Então, assim, eu gosto de discutir números, né? Porque a gente perde em narrativas, elas são muito vazias. A gente pode construir uma história aqui do bicho-papão e contar ela e alguém vai acreditar. Mas eu gosto de discutir números. Então, não sei se o deputado discordava do governo Lula quando o juro era média de 18%, discordava do governo Dilma quando era 14%, ou se ele só concorda agora que está muito alto. Então, é sempre essas questões. A gente tem que ver o contexto do cenário, né? O contexto do cenário do Brasil atual é um contexto onde a gente estava tendo, sim, uma progressão de diminuição da relação dívida-PIB, que caiu a 73%, com esse novo arcabouço fiscal. Alguns dizem que pode passar dos 90% essa relação dívida-PIB, o que vai, eventualmente, aumentar a taxa de juros. Não existe milagre, ninguém vai emprestar. É mais barato para um país que deve mais. Isso é que nem na vida da gente. Então, de milagres, a gente deixa para Deus. Aqui na economia, eu gosto de usar a ciência. Tá ok, muito obrigada. Vou agradecer aqui aos 2 deputados, foi um debate bastante interessante. Só para lembrar, Tatiana, para não ficar dito por não dito, Lula recebeu em 2003 com mais de 25% a taxa de juros do governo Fernando Henrique. E depois baixou a um dígito, passou boa parte dos seus 2 governos com um dígito. E isso eu quero só registrar. Obrigada. E nós não concordamos com esses justos que estão aí, viu? Obrigada pela colocação aí, deputado Zé Neto. Então, a todos que estão nos assistindo, a gente viu um debate com visões bastante antagônicas aqui. Saiu o resultado da nossa enquete. Parece que o teto de gastos aqui, para a galera que acompanha o ranking, era mais popular, mais interessante, uma medida mais interessante do que o presente arcabouço fiscal.
mas, enfim, vamos esperar que saia um bom projeto, que seja bom para todo o país. Acho que cada um com as suas visões diferentes, no fundo, todos queremos o progresso aqui para o nosso Brasil. Então, agradeço mais uma vez, deputado Mauricio Marcon, deputado Zé Neto, todos que estamos assistindo. Até a próxima aí, pessoal. Boa noite. Boa noite.